A solenidade de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. E neste Evangelho, neste dia dedicado a São José, mais uma vez nós escutamos a palavra tantas vezes repetida no Evangelho por Jesus em diversas situações. Não tenhas medo. Palavra que o anjo dirigiu a Maria também, quando lhe confiou a missão. A palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos muitas vezes. Palavra que o anjo dirige hoje a José também. Não tenhas medo. Como é importante escutar esta palavra hoje também, diante dos desafios que nós experimentamos. O medo sempre é um mau conselheiro. O medo, ele, por um lado, nos paralisa. A pessoa que sente medo, ela muitas vezes não consegue agir, atuar, fica paralisada, né? Pensemos naquilo que nos causa medo. A primeira reação, aquele choque. O medo impede de agir. Nós vemos quantas pessoas que não conseguem tomar uma decisão, dar um passo na vida, porque tem medo. Ah, mas se eu decidir assim, se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, se eu fizer. E às vezes passa, eu não digo um dia, nem uma semana, às vezes passa a vida, uma vida. Jesus diz: não tenhais medo. O medo, além de paralisar, o medo gera fantasmas na nossa imaginação. Quem tem medo começa, paralisa os pés, isto é, não consegue andar, não consegue tomar decisão, mas aqui a imaginação começa. Você está com medo em casa, aí você escuta um barulhinho aqui, pode ser um pingo de água que escorreu da caixa d'água, Pam. Uma porta que bate. Começa a imaginar. Uma pessoa me contou um dia, veja o que faz o medo. Me contava, depois essa pessoa contava rindo, Rindo isso. Depois a gente ri na hora, A pessoa estava dentro de casa, à noite, escutou um barulho no quarto, teve medo, estava fora do quarto. A imaginação começou a funcionar, fechou a porta daquele quarto, começou a ligar, estava sozinho em casa, começou a ligar, chamar por socorro. E aí já estava escutando outros barulhos, outras gavetas que abria, fechava. Imaginação, Medo vai. Chegaram os amigos, vizinhos, tudo ali para ver o que tinha dentro do quarto. Era uma pombinha, estava batendo as asas ali na janela, Tem uma frase que diz assim: o medo
bateu na minha porta. Eu abri e não havia ninguém. Quando a gente enfrenta o medo bateu na minha porta, eu abri e não havia ninguém. Agora, se a gente deixa a porta fechada, o medo cresce, é um gigante, é um fantasma que tem atrás daquela porta. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: não tenhais medo. Jesus queria dizer com isso que nós não íamos ter nenhum tipo de problema e sofrimento na nossa vida? Não. Ele quis dizer simplesmente: enfrentem seus medos, tomem suas decisões, caminhem, abram a porta e vocês verão o tamanho do monstro, do fantasma que tem ali, o tamanho exato. Foi isso que aconteceu com José. Ele não sabia o que fazer, ele estava paralisado, ele estava com medo. Se eu tomar essa decisão, se eu tomar aquela, se eu tomar a outra. José, o homem justo, querendo tomar a decisão correta. E o anjo veio ao seu encontro e dirigiu esta palavra mágica: José, não tenhais medo, confie, faz aquilo que o teu coração está dizendo. José tinha certeza em relação à santidade, à pureza de Maria. Não tenhais medo, vai. E José escutou o conselho do anjo, enfrentou os seus medos e caminhou, decidiu a sua vida. Que importante nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Tudo é medo. Tudo é medo. Nós temos medo uns dos outros, porque o outro pode ser aquele que me traga a doença, que me traga o vírus. O outro, medo. Essa doença, em certo sentido, ela é diabólica, não somente no sentido sobrenatural que vem do diabo, mas o diabo é aquele que divide, é aquele que separa, né? Essa doença gera um medo que nos separa, que nos afasta. Então, nesse sentido, ela é diabólica, né? Diabolos, aquele que separa, que cria divisão. Então, nós somos chamados a vencer também nossos medos. Hoje, não significa sermos irresponsáveis. Não significa não dimensionarmos o tamanho, amplitude dos perigos, da tragédia, dos sofrimentos, mas fazendo aquilo que nós devemos fazer, fazendo aquilo que é nosso dever fazer para cuidar a nossa saúde, cuidar a saúde do outro, fazer aquilo que é necessário fazer, ter o coração sem medo, em paz, caminhar, viver. O anjo diz a nós hoje, a essa nossa geração amedrontada, ferida, paralisada pelo medo: não tenhais medo. Jesus não diz: sejais irresponsáveis, temerários. Não. Mas ele diz:
Cuidado com a atitude do coração. O medo é mau conselheiro. O medo paralisa. O medo adormece a razão e cria monstros. O anjo nos visita hoje, como visitou Maria, como visitou José, e nos diz: não tenhais medo. A nossa vida é uma vida cercada do amor do Pai. É uma vida cuidada com amor incondicional pelo Pai. Então, paz, serenidade, confiança. Um belíssimo exercício espiritual para este tempo, já estas últimas quadras da Quaresma, seria este, de nós levarmos com a nossa palavra, com a nossa presença, alegria, paz, confiança, ser portadores de boas notícias, que as nossas palavras levem esperança, confiança, alento, que nós possamos saber falar de coisas boas nesse tempo também, sem negar a realidade difícil que nós vivemos. Nós cristãos, homens e mulheres de fé e de esperança, somos chamados a saber ver os sinais do amor de Deus, da sua providência, neste tempo difícil também, porque Deus atua, Deus age em todos os tempos da história. A sua graça, o seu poder, o seu amor se manifesta em todos os tempos da história, também neste tempo que nós estamos vivendo. Nós somos chamados a perceber esta realidade, né? E trazer à tona. José, pensando em tudo isso, com medo da decisão que deveria tomar, dos passos que deveria tomar, paralisado, né? José, enquanto tudo isso acontecia, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, não tenhas medo. E José foi e enfrentou aquilo que ele tinha que enfrentar na vida dele. Dura, difícil, a vida de um homem simples, de um operário, de um trabalhador. A vida, como a vida de muitos de nós, enfrentou. Não ficou parado, enfrentou, deu os passos que era necessário dar, porque o Senhor lhe disse: não tenhas medo, e ele confiou. Repito, o Senhor não disse: seja irresponsável, seja temerário, faça o que lhe der na cabeça, não respeite isso, não respeite aquilo. Não, o Senhor só disse isso: cuidado com o sentimento que está no teu coração, não tenhas medo, tira esse medo do teu coração e faz aquilo que é necessário fazer, e aquilo que você pode fazer, acolhe Maria, dá o passo, né? Nós precisamos escutar isso hoje também. Como nós precisamos. Não tenhais medo. O Senhor complementará aos seus discípulos o motivo pelo qual eles não devem ter medo. Porque eu estarei convosco todos os dias.
até o final dos tempos. Também hoje, o Senhor está conosco, como esteve com Maria, como esteve com José, Ele está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.